No Deserto da Tentação, capítulo 13. Significado da prova. Quando Cristo suportou a prova da tentação sobre o apetite, ele não estava na beleza do Éden, como Adão, com a luz e o amor de Deus vistos em tudo sobre que seus olhos repousassem, mas estava num estéril e desolado deserto, rodeado por animais selvagens. Tudo à sua volta era repulsivo. Nesse ambiente, jejuou 40 dias e 40 noites, e naqueles dias nada comeu. Estava enfraquecido pelo longo jejum e experimentou agudíssimo senso de fome. Seu semblante estava, na verdade, mais caído do que o dos filhos dos homens. Assim Cristo entrou no conflito para vencer o poderoso inimigo, suportando toda a prova que Adão falhou em suportar, para que através do êxito nesse conflito pudesse quebrar o poder de Satanás e redimir a raça humana da desgraça da queda. Tudo estava perdido quando Adão se submeteu ao poder do apetite. O Redentor, em quem o humano e o divino estavam unidos, ficou no lugar de Adão e suportou o terrível jejum por quase 6 semanas. A duração desse jejum é a mais forte evidência da grande pecaminosidade do aviltado apetite e do poder que ele tem sobre a família humana. A humanidade de Cristo alcançou a mais profunda mesquinhez humana e identificou-se com as fragilidades e necessidades do homem caído, enquanto sua natureza divina se apegava ao eterno. Sua obra em levar a culpa do homem transgressor não deu ao homem licença para continuar violando a lei de Deus, porque a transgressão fez do homem um devedor para com a lei. E Cristo mesmo estava pagando este débito com os seus próprios sofrimentos. As provas e sofrimentos de Cristo visavam impressionar o homem com o senso do seu grande pecado em quebrar a lei de Deus e levá-lo ao arrependimento e obediência à lei e, através da obediência, torná-lo aceitável a Deus. Cristo imputaria sua justiça ao homem e, assim, aumentaria o valor moral do homem perante Deus, para que os seus esforços a fim de guardar a lei divina pudessem ser aceitos. O trabalho de Cristo consistia em reconciliar o homem com Deus através de sua natureza humana e Deus com o homem através de sua natureza divina. Tão logo começou o longo jejum de Cristo, Satanás estava a postos com suas tentações. Ele veio a Cristo disfarçado em luz, afirmando ser um dos anjos do trono de Deus, enviado com uma missão de misericórdia a fim de simpatizar com ele e aliviá-lo da sua condição de sofrimento. Tentava fazer Cristo acreditar que Deus não requeria dele que experimentasse a negação própria e os sofrimentos que ele antecipava, que tinha sido enviado do céu para trazer-lhe a mensagem de que Deus pretendia somente provar sua disposição em suportar. Satanás disse a Cristo que ele devia pôr os pés no caminho ensanguentado, mas não devia andar por ele como o fizera Abraão quando provado, a fim de mostrar sua perfeita obediência. Ele ainda mencionou que era o anjo que segurou a mão de Abraão quando o cutelo foi levantado para matar Isaque, e que agora veio para salvar-lhe a vida, que não era necessário que ele suportasse a dor desta fome e morte por inanição, que ele o ajudaria a suportar o trabalho no plano da salvação. O Filho de Deus afastou-se de todas estas tentações ardilosas e permaneceu no seu propósito de levar avante em detalhes, no espírito e na letra, o plano que tinha sido delineado para a redenção da raça caída. Mas Satanás tinha diferentes maneiras de tentações preparadas para enganar Cristo e obter vantagens sobre ele. Se falhasse numa tentação, tentaria a outra. Pensava que seria bem-sucedido porque Cristo tinha se humilhado a si mesmo como homem. Ele lisonjeou o seu suposto caráter como sendo de um anjo celestial e que não seria descoberto. Simulou duvidar da divindade de Cristo porque a sua aparência estava enfraquecida e achava-se em ambiente desfavorável.
Cristo sabia que, ao tomar a natureza humana, não seria igual aos anjos do céu na aparência. Satanás insistia que, se ele era realmente o Filho de Deus, deveria dar-lhe evidência de seu exaltado caráter. Aproximou-se de Cristo com tentações sobre o apetite. Ele venceu Adão neste ponto e controlou seus descendentes, e através da condescendência com o apetite, levou-os a provocar a Deus pela iniquidade, chegando a ponto de os crimes serem tão grandes que o Senhor os destruiu da terra pelas águas do dilúvio. Sob as tentações diretas de Satanás, os filhos de Israel deixaram que o apetite controlasse a razão e, pela condescendência, foram levados a cometer pecados graves que atraíram sobre eles a ira de Deus e caíram no deserto. Pensava ele que poderia com êxito vencer a Cristo com as mesmas tentações. Satanás disse a Cristo que um dos exaltados anjos fora exilado na terra, que sua aparência indicava que, em vez de ser o rei do céu, ele era o anjo caído, e que isto explicava a sua aparência definhada e aflita.